Embora seus nomes sejam usados de forma imprecisa, cimento e concreto são produtos totalmente diferentes. Na verdade, o cimento é uma das principais matérias-primas usadas na produção de concreto, junto com água e agregados. Mas afinal, como é feito o cimento? O processo de fabricação de concreto começa com a fabricação de cimento, o material de ligação crucial que mantém a água e os agregados juntos no concreto. Existem muitos tipos diferentes de cimento, mas o mais comumente usado é o cimento Portland comum. Foi nomeado por seu inventor como tal porque sua cor lembrava o cloro da pedra na ilha de Portland, em Dorset, Inglaterra. As principais matérias-primas usadas na produção de cimento são calcário e argila. Elas são normalmente obtidas de pedreiras por detonação ou usando maquinário pesado para extraí-las da crosta terrestre. Os materiais extraídos são transportados para a planta de britagem, onde são trituradas em pedaços menores. O calcário e a argila triturados são então misturados em proporções apropriadas para formar uma farinha crua. A farinha crua é transferida para um moinho que consiste em um grande cilindro giratório dentro do moinho. As matérias-primas são moídas em um pó fino. Este processo de moagem aumenta a eficácia das reações químicas subsequentes e garante a uniformidade da composição da farinha crua. A farinha crua em pó é então aquecida em uma torre pré-aquecida, onde gases quentes do forno são usados para aumentar a temperatura. À medida que a farinha crua se move através do pré-aquecedor, ela sofre calcinação parcial, o que significa que alguns dos carbonatos no calcário se decompõem para formar o cal dióxido de cálcio. A farinha crua pré-aquecida e pré-calcídica entra em um forno rotativo, que é um longo forno centrífugo. A temperatura no forno atinge cerca de 1450 graus Celsius, ou 2642 graus Fahrenheit. No forno, as matérias-primas passam por uma série de reações químicas complexas e sinterização, resultando na formação de pequenos nódulos de tamanho herbáceo chamados clinker. O clinker consiste em silicatos de cálcio, aluminatos e ferrita. O clinker é descarregado do forno e passa por um resfriador de clinker, onde o ar é soprado através dele para reduzir sua temperatura. O resfriamento do clinker é importante para manter sua qualidade e evitar a formação de formações cristalinas indesejáveis. O clinker resfriado é então moído com gesso e outros aditivos, como escória de cinzas volantes ou pozolana em moinhos de cimento para produzir pó fino. O gesso é adicionado para controlar o tempo de pega do cimento. Uma vez preparado, o cimento está pronto para transporte para a fábrica de concreto, porque o cimento é uma parte crucial do concreto. Laboratórios verificam cada etapa da fabricação por meio de testes químicos e físicos frequentes. Os laboratórios também analisam e testam o produto acabado para garantir que ele esteja em conformidade com todas as especificações da indústria. Agora que o cimento está pronto, é hora de obter o agregado. O agregado é o componente mais importante do concreto, compreendendo até 75% do concreto em volume quando se trata de composição. O agregado é composto de cascalho e areia. A areia é adicionada para que os espaços entre o cascalho sejam completamente preenchidos, dando ao concreto uma ligação e consistência mais fortes. Um agregado bem graduado, que é uma mistura balanceada de partículas grossas e finas, reduz a necessidade de cimento, tornando todo o processo muito mais econômico. Agora é um ótimo momento para falar sobre as estrelas ocultas da fabricação de concreto, os aditivos. Esses produtos químicos oferecem uma série de vantagens e podem ser adicionados ao concreto para melhorar suas propriedades. Os plastificantes dão ao concreto maior trabalhabilidade, que se refere à sua capacidade de ser facilmente moldado e colocado sem segregação ou sangramento excessivo de água, permitindo que ele alcance áreas congestionadas. Aceleradores ou retardadores são outro tipo de aditivo que acelera ou retarda o tempo de pega do concreto devido ao fato de que o concreto racha sob tensão. Muitos aditivos químicos foram desenvolvidos para aumentar a resistência à tração do concreto. O concreto também pode ser reforçado usando fibras feitas de aço inoxidável, vidro e carbono. Com todas as matérias-primas, a produção de concreto pode finalmente começar. O primeiro passo é medir as proporções de agregado de cimento, adicionar misturas e água, com base na resistência e características desejadas do concreto. Na verdade, o projeto da mistura de concreto é uma disciplina totalmente diferente dedicada a descobrir as proporções corretas de matérias-primas para atingir uma resistência à tração-alvo. Além disso, códigos de construção foram desenvolvidos que especificam a proporção de cimento, agregado e água com base nos diferentes tipos de construção.
A próxima etapa é misturar os ingredientes completamente para criar uma mistura uniforme. Tradicionalmente, isso era feito manualmente usando pás em uma superfície plana, como uma laje de concreto. No entanto, hoje em dia, os misturadores de concreto são comumente usados, o que automatiza e acelera o processo. O processo de mistura garante que as partículas de cimento sejam distribuídas uniformemente por todos os agregados. Uma vez que os ingredientes secos são misturados, a água é adicionada gradualmente enquanto continua a misturar. Quando a água e o cimento são misturados, uma pasta chamada pasta de cimento é formada. O processo de hidratação gera calor e continua por um longo período, aumentando gradualmente a resistência e a durabilidade do concreto. O processo de mistura continua até que o concreto tenha uma consistência uniforme. Durante esta etapa, é importante verificar a trabalhabilidade do concreto. A consistência do concreto pode ser ajustada adicionando mais água ou ingredientes secos, conforme necessário. Uma vez que o concreto é misturado e tem a consistência desejada, ele é transportado e colocado em seu local final. Isso pode ser feito despejando-o diretamente em moldes de forma ou ao usar equipamentos especializados, como bombas ou transportadores. Durante o processo de colocação, é importante evitar a segregação, que é a extração de agregados grossos do restante da mistura. Após o concreto ser colocado, ele precisa ser compactado adequadamente para eliminar quaisquer vazios ou bolsas de ar. Isso é normalmente obtido usando vibradores ou por meios mecânicos, como compactação por socagem ou rolamento, o que garante que o concreto seja denso e tenha boa resistência e durabilidade. Uma vez que o concreto é colocado e compactado, ele precisa ser curado. A cura é o processo de manter condições adequadas de umidade e temperatura, para permitir que o cimento se hidrate e ganhe resistência gradualmente. Isso normalmente envolve manter o concreto úmido ou cobri-lo com membranas de cura, cobertores ou folhas de plástico. Isso pode durar vários dias ou semanas, dependendo do tipo de concreto e da resistência desejada. Após o concreto ter curado o suficiente, várias técnicas de acabamento podem ser aplicadas para atingir a textura e a aparência de superfície desejadas. Isso pode incluir técnicas como alisamento, nivelamento de espátula ou aplicação de acabamentos decorativos devido à sua versatilidade. O cimento é o material de construção mais amplamente utilizado. Apenas nos Estados Unidos, mais de 4 bilhões de dólares é gasto em cimento hidráulico. Anualmente, uma variedade de concreto que endurece debaixo d'água é produzida para atender ao mercado global de construção, que movimenta 20 bilhões de dólares. A indústria de concreto é estimada em mais de 600 bilhões de dólares. E acredite, é um monte de zeros. E aí? Gostou de saber como o cimento é feito? Deixe seu like e um comentário. Isso nos ajuda a continuar buscando mais invenções incríveis essenciais para a humanidade. Até logo!